18 anos da Lei Maria da Penha. Você conhece essa lei? Você sabe por que ela existe? Você sabe exatamente como que ela é aplicada? Não sabe? Então, vamos dialogar. E hoje eu tô aqui com o Ricardo Dias. Tudo bem, Cris? Tudo bom, Ri? Tô bem. Bom. Com Felipe Almeida. Olá, é um prazer estar aqui com vocês de novo. E com o Rafael Nunes. Oi, Cris. Oi, Ricardo. Oi, Felipe. Vamos aí discutir esse assunto. Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, como ela surgiu? 18 anos, né? Em vários lugares, né? Em vários veículos de comunicação. A gente tem visto aí que esse aniversário de 18 anos da Lei Maria da Penha tem sido muito festejado. E aí a gente, como advogado, criminalista e professor, a gente resolveu trazer aqui algumas questões, né? Porque eu acho que essa festa, ela é válida por um lado, mas eu acho que não dá para festejar quando a lei tem alguns defeitos sérios e sempre Há que se fazer questionamentos aí, né? Há que se fazer questionamentos, A gente tem a gente tem muitos avanços que devem ser comemorados. Acho que tem aí muitos avanços. Mas... Não, sempre tem o mais. Mas sempre tem o mais, né? Tem Quando também retrocessos, né? Ele tá me chutando por debaixo da mesa aqui, acho que é sem querer, viu? Mas tudo bem. Eu só queria dizer o seguinte, quando a gente dá aula para os nossos alunos, né, e a gente brinca com a questão dos direitos humanos, né? Fala assim, direitos dos humanos, e a livre associação de boa parte da sociedade brasileira é a seguinte, né? Que os direitos humanos são aplicados apenas para bandidos. E a Lei Maria da Penha, eu quero já fazer um elogio aqui de cara, é o seguinte, a Lei Maria da Penha é uma efetivação dos direitos humanos das vítimas. Sim. Isso. Das vítimas. O Brasil foi obrigado, né? O Brasil foi instado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos a tutelar justamente as vítimas de violência doméstica. Uma vez eu li que no Brasil, lei é igual vacina. Tem lei que pega e lei que não pega. Gente, essa pegou. A Lei Maria da Penha porque pegou. essa todo mundo conhece, inclusive, não é isso? Essa todo mundo sabe que tem a Lei Maria da Penha. Eu acho que essa segunda frase ficou melhor, né? Eu acho que todo mundo sabe que existe a Lei Maria da Penha. Isso. Mas conhecer exatamente... Conhecer os detalhes, os meandros, acho que é muito específico para a pessoa né? no seu dia a dia ali. Saber, mas que ela a lei pegou. Todo mundo sabe que existe. Pegou. Sabe que existe e sabe que tem decisões efetivas. Acho que querendo ou não, sabe como aplicá-la, né? Sim. A vítima, quando de modo sofre um tipo simples de violência doméstica, ela sabe como agir para ter a tutela, né? A proteção dessa Lei Maria da Penha. Sem, né, deslembrar o fato de que pode não ser simples para a vítima ir até a delegacia, pode por uma série de fatores, né? Claro. Mas enfim, que existe, o caminho existe. O que eu queria dizer que é um grande avanço que eu vejo, que é significativo e que é recente, é a possibilidade de fazer, e que não é muito divulgado, é de fazer o boletim de ocorrência por via eletrônica. Eletronicamente, né? Inclusive pedir as medidas protetivas por via eletrônica. Então, a vítima vai no site da Polícia Civil, faz lá, já tem todos os questionários, assim, é bastante fácil de ser feito e tem efetividade. Ou seja, aquela história, não vai dar nada, em alguns casos, pelo menos nos casos que eu tenho conhecimento, assim, tem sim efetividade, é claro, sim, com as ressalvas, a gente sempre tem um mas... Porque muitas vezes o que eu vejo é que a gente tem decisão judicial, mas as decisões judiciais têm muitas dificuldades de serem cumpridas. Ou seja, a gente esbarra no oficial de justiça. A juíza faz o que ela tem que fazer, o promotor... Então, faz lá o boletim de ocorrência eletrônico, o policial entra em contato com a vítima, faz lá um relatório, manda para o fórum, o fórum manda para o Ministério Público se manifesta favoravelmente à medida protetiva, à concessão, vai para o juiz concede, e aí vai para o oficial de justiça, para o plantão dos oficiais de justiça. E a coisa fica dormindo ali um tempão. E aí para. Mas não tem efetividade. Vamos ser honestos, se tem uma lei, assim, de novo, que todo mundo conhece e que fez diferença, foi essa, né? Porque, e aí eu quero fazer uma provocação aqui para a gente debater, que é a seguinte, só lei basta? Tá entendendo? E aí eu me lembro, a gente já dava aula quando essa lei entrou em vigor.
E aí eu me lembro que na ocasião teve algum veículo de notícias que veiculou uma chamada, uma manchete, uma chamada, que foi assim, agora bater em mulher é crime. Mas como agora? Você lembra disso? Lembro. Porque na época a gente, como assim agora é? Não, já era. Sempre Não, foi. sempre foi. Mas aí precisa saber o seguinte, que isso avançou por conta da criação das varas de violência doméstica. Todo aí, conjunto. Todo o contexto que a Lei Maria da Penha trouxe. Com a criação das você DDMs. fala assim, a lei basta, só a lei basta. Então, eu acho que a Lei Maria da Penha é um exemplo bem acabado de como como só lei não basta. O sistema deve funcionar. A lei funciona, a lei foi criada e a reboque dela trouxe vários avanços, como as varas especializadas, centros de acolhimento da mulher vítima com violência. Mas eu quero só, para terminar a provocação, porque assim, quando eu pergunto assim, a lei basta, porque assim, se você pega a Constituição, quando trata do salário mínimo, por exemplo, diz assim, o salário mínimo vai ser suficiente para suprir as necessidades vitais do trabalhador, incluindo educação, saúde, moradia, alimentação, até lazer. Gente, não preciso nem terminar o raciocínio, né? Assim, evidentemente que não é. A lei de execução penal também, se cair um ET no planeta e ler a lei de execução penal, vai fazer, quero ser preso no Brasil. Né? Quero cumprir pena no Brasil. É isso. Se for para cumprir pena, que seja no Brasil. Não, coitado. Tá iludido. Né? Lei de drogas. A lei de drogas aumentou a pena para o crime de tráfico. Agora o tráfico vai diminuir. Também não diminuiu. Número de feminicídios. Desde que a lei entrou em vigor. A lei que criou o feminicídio. Tá. Né? A lei que criou, que não é a mesma. Tá? Isso. A lei que criou o feminicídio, então, desde então, o número de feminicídios fez o quê? Só cresce. Né? Então, só lei basta? Não parece que não basta? Não basta, né? Eu acho que essa lei, a gente tem que dar, né, tirar o chapéu para a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, embora, né, muita gente não saiba, mas a Lei Maria da Penha não criou, a princípio, né, lá no começo, ela não criou nenhum crime novo, não criou crime de lesão corporal, não criou, eles já existiam, ela criou esses mecanismos, né, e criou esse ambiente em que a violência doméstica e familiar, ela seria punida, e eu acho que a grande vantagem da Lei Maria da Penha foi de trazer isso pro holofote, falar, olha, né, você não pode bater em mulher porque, né, por inúmeras razões, mas além de tudo, agora a gente tem uma lei específica que vai proteger a mulher. Tanto que nunca vi uma notícia exatamente disso, mas eu tenho certeza que se a gente sair na rua e perguntando se a Lei Maria da Penha criou crime, né, de bater em mulher, vai ter muita gente que vai responder que sim. Então as pessoas não sabem exatamente o que diz a Lei Maria da Penha, mas as pessoas tomaram uma consciência de que existe uma lei que veio para proteger a mulher em situação de violência doméstica e familiar, e eu acho que isso é uma vantagem, porque eu acho que em alguma medida você tem aí pessoas que, né, sob esse medo da Lei Maria da Penha, pensam 1, 2, 3 vezes aí antes de praticar qualquer tipo de violência, seja física, psicológica e tal, por conta da Lei Maria da Penha. Mas mudou paradigmas, né? Eu tô dizendo o seguinte, a gente veio da máxima de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso. Eu me lembro, na faculdade, e quem dava aula de penal era um juiz. E ele dizia o seguinte, que não tinha estupro no casamento, porque era obrigação da mulher. Exatamente. Então, se a gente pensar num negócio desse, é só pensar na cultura disso. É que faz muito tempo também que você fez a faculdade. Não faz... Século passado. Mas se a gente pensar o seguinte, é um cara que estudou... Isso foi ontem, tá? Esse entendimento que eu ia falar. Eu acho que nesse ponto... Eu tô zoando, mas foi ontem. Eu tô falando de 22 anos. Mas mesmo assim, eu tô dizendo o seguinte, há 22 anos é muito pouco tempo para ter um pensamento desse. Ou seja, um magistrado ia numa faculdade e dizia que não tinha estupro no casamento. Só pra quem tá em casa assistindo entender, né? Esse entendimento decorria do fato de que o sexo é uma obrigação do casamento, então o marido que exige da mulher a prática sexual não tá praticando delito nenhum. O marido que exige, né? Exige e forçava. Forçadamente. Estuprava literalmente a mulher pra... E eu me lembro que nessa aula eu ainda questionei. Falei, mas esse é um entendimento minoritário. E ele ficou indignado. Assim, mas indignado, como se eu estivesse falando uma atrocidade. Ainda falou assim, você tá no 3º ano de faculdade, você deve saber muito mesmo. Você vai querer discutir comigo, que sou magistrado? Sim. E é importante dizer o seguinte,
é estupro, viu? Não, é estupro, não tem né? dúvida. Só pra não tem dúvida falar, nenhuma. Tá falando aqui pro pessoal de casa. Então, assim, quando eu pergunto se a lei é suficiente... Existe estupro no caso de marido contra mulher, sim. Claro. E ainda é crime, e o crime é pior. Não, é pior, mais grave. É pior por conta da facilidade da lei. Da prática da conduta. Não, e por conta da lei Maria da Penha. Exatamente. Por conta dessa lei especial que traz problemas. E eu acho também que a Lei Maria da Penha trouxe as medidas protetivas que depois foram ampliadas pelo nosso Código de Processo Penal. Que a gente não tinha isso, não tinha nenhuma proteção efetiva. Para outras hipóteses que não violência doméstica. Isso, tá falando, exatamente né? isso. Não, foram incorporados, né? Sim. Eu tô falando, como substituição à prisão. A gente só tinha, era tudo ou nada. Ou tá solto ou tá preso. Não tinha o meio termo. E acho também que com esta evolução, porque antigamente decretava-se as medidas protetivas, estou dizendo isso lá atrás, quando a lei foi criada, e o autor se lixava pro negócio. Meio que dava a banana. Exatamente isso, Dani. Não vai acontecer nada, eu vou descumprir. O máximo que vai acontecer é eu levar uma bronca, não vai marcar uma audiência e eu vou levar uma bronquinha lá. Hoje não. Pode ter prisão decretada. Se a gente pensar, a maioria das decisões de medidas protetivas tem lá sob pena de ser preso. Isso. E outra, e vários casos... A gente sabe que é. Efetiva a gente prisão. É testemunha de sim. Exatamente de que as pessoas isso. são presas. Algumas absolutamente injustificadas. Sim. Mas ainda foi criada, e aí sim, o único crime que a Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha criou, foi o descumprimento de medida protetiva. Mas veio depois também, Depois, né? não. Ela foi se aperfeiçoando exatamente por isso. Então, o que eu vejo é o seguinte, que antigamente a decisão judicial de medida protetiva não era vista como uma coisa tão forte. Mas me parece que hoje, assim, eu conheço poucas pessoas que desrespeitam a medida protetiva. Criou-se um temor, né? Criou-se é uma decisão judicial que deve ser cumprida. Sob pena de ser decretada a sua prisão. Quando eu pergunto sobre a efetividade da lei, o fato da lei não bastar, quando eu vou falar desse tema na sala de aula, eu sempre lembro o seguinte, falo, olha, eu sei que um monte de gente aqui não vai bater na mulher, independentemente de ser crime ou não ser crime, então assim, para você pode não fazer diferença a existência da lei, mas em muitas outras hipóteses, em tantas outras circunstâncias, faz para muitas pessoas, né? Só que a lei, ela não tem, ela por si, tá? Só a lei não tem efetividade de ser suficiente, né, para resolver um determinado comportamento social. Tem uma notícia aqui, ó. Anteontem, uma delegada foi morta na Bahia. Aparentemente, a suspeita que recai é sobre o companheiro. Uma delegada. Você fala, a delegada anda armada, né, conhece o aparato de segurança pública. E a Lei Maria da Penha não foi suficiente para proteger essa mulher? Pois é. Só a Lei Maria da Penha não basta. Não é, né? Mas basta, eu acho que nesse ponto aí a gente tem que expandir esse pensamento, né? Sim. Porque, veja, se lei penal evitasse prática de crime, a gente não teria, né? Ninguém. Então, a quantidade de leis penais vigentes no país. E no mundo todo, né? Não estamos falando só do Brasil. Por isso que eu comecei dizendo que era uma provocação, então, tá? Assim, eu acho que essa provocação é importante pra gente colocar, né, o guiso no gato, que é o seguinte, lei penal nunca serviu, apesar, né, de a gente, em teoria, estudar esse caráter preventivo do direito penal, em que você coloca lá... É um pilar, descreve a lei, descreve a conduta, descreve a pena, né? Estabelece a pena como uma tentativa de desestimular a prática daquela conduta. A verdade é que isso está muito mais na teoria do que na prática, né? Quem vai violar a lei independentemente, né, de estar ali o Código Penal ou não. E acho que na Maria da Penha, mesmo com a ideia da proteção da vítima e tal pela lei, era importante, por conta de todo esse escopo que foi criado, das delegacias da mulher, das varas de violência doméstica, né, essas varas especializadas, das casas de acolhimento da mulher vítima de violência doméstica, tudo isso que foi criado foi muito importante, mas de fato, né, essa sua primeira provocação eu acho que é meio óbvio, assim, a gente tem que deixar claro que é uma utopia, né, a gente imaginar que criar uma lei penal vai evitar a prática daquela determinada conduta, porque isso nunca aconteceu, né? O ser humano sempre praticou crimes. Antigamente, a mulher tinha muito mais resistência de fazer um boletim de ocorrência contra o seu marido, ou seu companheiro, ou seu namorado, ou seu parceiro, porque achava que aquilo não ia ter nenhuma efetividade. Eficácia. E muitas vezes na delegacia ela tinha resistência. Falava o seguinte, a senhora deve saber por que a senhora está apanhando. Sim. Ou porque a senhora apanhou
Mas eu acho que o elogio é isso. Acho que o que a Lei Maria da Penha trouxe foi uma mudança cultural nessa questão do acolhimento e na questão da própria vítima de levar ao conhecimento. Isso sim. Mas assim, se você olhar em termos de números, né? Se você pensar em efetividade em termos de números, seria assim, esses 18 anos a gente teve uma diminuição dos casos de violência doméstica. E eu não acho que foi isso que aconteceu. Mas aí você não acha porque tinha uma subnotificação? Ou seja, Isso, a mulher não ia na delegacia porque ela iam tirar sarro dela. Sim. Agora, ela vai mais à delegacia. É claro que a gente precisa também falar que tem muitas oportunistas. A gente vai chegar lá, que eu acho que esse é o grande mas, né? Se valendo desse automatismo da justiça relacionada. Mas me parece assim também, Felipe, a Cris falou que 18 anos não ajuda a diminuir, mas eu acho que ainda é um recorte pequeno. É pouco tempo, É um recorte pequeno. Dúvida. Acho eu que as próximas gerações vão incorporar o que diz a Lei Maria da Penha, o que ela significa para toda a sociedade, que isso tende a apresentar resultados melhores. E assim, a questão da contabilidade. Ok, aumentou também porque mudou-se o critério de monitoração desses números, né? A partir do feminicídio, a gente começou a monitorar adequadamente. Especificamente essa conduta. Não tem dúvida disso. Gente, assim, de novo, a questão de lei não ser suficiente, a questão da violência doméstica é muito complexa, né? Então, imagina assim, a mulher que sofre violência doméstica, mas tem filhos com o camarada. O cara, mas ele só fica agressivo quando ele bebe. Quantas vezes a gente já ouviu isso, Cristiane? Ele fica agressivo só quando ele bebe. No mais, ele é bom pai. Ou então, a mulher tem uma dependência econômica, às vezes, absurda em relação ao cara. Né? Então, é uma relação muito complexa. Eu acabo de ver a notícia aqui de que a delegada que foi morta, ela tinha pedido uma medida protetiva, tá? Então. Detalhe, pediu a medida protetiva e depois ficou noiva do cara. Assim, veja bem, ele é suspeito, tá legal? Então, o que eu quero dizer mas você tem um contexto aí, porque assim, aparentemente ele poderia ter sido responsável, porque inclusive existia essa questão da medida protetiva que ela solicitou e depois de solicitar, noivou, né? E aí fica a pergunta, mas por que noivou com alguém que já teria atentado contra a sua integridade, etc., por quê? Porque a questão é complexa. Então, mas é muito complexa. Mas essa questão é cultural, né? Ou seja, essa história de bom pai, ou seja, ele me bate, mas ele é bom pai. Isso. É uma questão, mas também comportamental, né? Se você pega a história da Maria da Penha, mas são relações. A mulher que batiza a lei, é exatamente isso. Ela começa a sofrer violência e em determinado momento o ex-marido se arrepende, fala assim, eu vou mudar, e ela, crente que o marido vai mudar para sustentar o casamento, tem uma terceira filha, e aí ela sofre as violências mais graves, uma delas até que a colocou em cadeira de rodas. Paraplegia, né? Exatamente. Gente, então, mas são relações muito complexas. Muito complexas. É um crime diferente. Uma coisa é você ter o seu carro furtado, que você não tem nenhuma relação com o autor do furto, ou você é vítima de um roubo. Obviamente que quando a gente fala em violência doméstica e familiar, você está ali num contexto em que são você tá dormindo com o inimigo. Não, são inúmeros fatores que influenciam. E eu acho que, mais uma vez, a lei tem que ser, né, venerada nesse aspecto de trazer essas questões, né, de trazer essas discussões e de ter aí pelo menos um começo, né, um início de uma mudança cultural. Agora, do ponto de vista dos advogados criminalistas, a gente tem que fazer uma ressalva, né? O que acontece é que a gente, acho que todos aqui, eu e o Ricardo, a gente trabalha mais próximo, né, há mais tempo, então acho que talvez a gente tenha os mesmos casos para trazer aqui a nossa ressalva com relação à lei, né, a aplicação da Lei Maria da Penha, mas acho que todo advogado criminalista já enfrentou em algum momento alguma situação de um caso concreto em que a Lei Maria da Penha foi utilizada de uma forma desvirtuada por uma pessoa que nem é vítima de violência, né, nem foi vítima de nenhum tipo de violência, mas que acaba se utilizando aí desses mecanismos de proteção para ter alguma vantagem, né, patrimonial, ou às vezes até uma vantagem moral. A gente viu algumas graves, né? A gente viu algumas graves, mas aí quero fazer então assim, o papel de advogado diabo, falar também do outro extremo, né? Assim, o outro extremo qual é? É a mulher que merecia a proteção, foi em busca da proteção e não conseguiu. Isso.
Também Isso pode acontecer, cada tá dia legal? mais difícil, né? Eu acho Não, que ok, tá mais assim, difícil. mesmo porque o automatismo... Eu sei que você tá falando dessa história da Bahia aqui, Não. mas Eu tô no falando nosso, de uma história aqui, ó. A manchete... Na nossa realidade aqui de São Paulo, a gente vê o seguinte, maioria cara. Assim, das, a gente não tem... E outra, são carimbos. Assim, são despachos coringa que servem pra qualquer coisa. Ou seja, a manchete é: ela apanhou e sistema policial a enviou de volta pra casa. Depois, marido a matou. Ah, mas assim, só pra gente não ficar com a síndrome de vira-latas aqui... Tem que tomar... Não. Não foi no Brasil, tá? Ah, tá. Esse caso aconteceu na Espanha e a inteligência artificial que avalia um questionário preliminar e falou que o caso dela concluiu, a inteligência artificial, né? Concluiu que o caso dela não era de gravidade a ponto de conceder a ela uma proteção especial. Não, mas aí... Pelo visto era. Não, então, eu quero dizer, não é privilégio nosso, então, né? Eventualmente a mulher ir em busca de proteção, o que eu quero dizer acontece eventualmente da mulher ir em busca de proteção e não conseguir? Também acontece. Acontece o outro extremo? Da mulher que vai buscar proteção de forma desmerecida porque ela inventou? Calma. Então vamos com calma. Acontece. Vamos com calma. O que eu concordo com o Felipe no que ele estava dizendo. Que hoje em dia, raríssimos os casos em que a mulher vai em busca de uma medida protetiva e ela não recebe esse respaldo do Poder Judiciário. Raríssimo. Raríssimo. Você vai lá com uma denúncia, né? Uma denúncia entre aspas, né? Uma notícia de uma ameaça, você consegue lá afastamento do lar e a grandíssima maioria, a medida protetiva é concedida pelo Poder Judiciário, Aqui em São Paulo, pelo menos, né? Então. Na maioria. Da nossa, assim, a maioria. A gente acompanha a jurisprudência de Lógico todo que a gente Brasil, pode assim, tratar aqui da eficácia disso, né? Então, assim, às vezes o cara olha mesmo e fala, dane-se, eu vou atrás, né? Eu vou violar e tal. no plantão, né? Principalmente. Mas você tem aqui esse respaldo, eu acho que o Poder Judiciário é aquilo que a gente estava até conversando antes, né? O juiz, na dúvida, ele fala, quer saber? Pra se proteger. Eu vou negar, eu vou fazer aqui uma... morrer na minha mão. Essa moça não vai morrer porque eu morta neguei. aí, eu vou pagar essa conta? Mas precisa deixar bem claro também que a prova nesses casos é difícil porque estas violências geralmente são feitas em casa, entre 4 paredes, ou em casa só com os dois, ou seja, ninguém bate na mulher na frente de todo mundo, né? Ou pelo menos a maioria não bate. A maioria não faz isso. A maioria forma mais você que gosta de pontuar assim, a jurisprudência dos tribunais, é importante destacar que a violência praticada no contexto doméstico, né, ali na privação do ambiente domiciliar, a palavra da vítima ela é valorizada, ela é valorada com muito mais peso do que um depoimento comum. Sem dúvida nenhuma. Num caso comum, a palavra da vítima e nenhuma outra prova, difícil que essa investigação chegue a uma condenação. Na violência doméstica, a palavra da vítima serve para tudo. E mais, recentemente nós temos até vítimas que não fazem exame de corpo de delito. Não precisa. Foto. A lei fala. Foto de uma mão roxa, de um braço roxo, de um beliscão, de um apertão é o suficiente para condenar alguém só porque ela tá falando que é. Para condenar ou para protetivo? Para condenar. Para condenar. Não, para condenar. Não é um absurdo. Então, que é mais sério. Não é um absurdo, mas tô falando assim, como é que vai fazer prova dessa circunstância? Não, porque, eu acho que é um absurdo, sim, acho que dá para falar. Muitas vezes, que eu estou dizendo o seguinte, as testemunhas dizem que o camarada é boa gente, é bom pai. Então, assim... que é o que ela pode falar, né? Eu já tive... E outra, assim, na sua turma, na sua turma de convivência, o cara é tido como um exemplo de pai, como um exemplo de trabalhador, um profissional... Só que de vez em quando ele bate. Ou de vez em quando ele é violento. Então, assim, isto é o suficiente para condenar. Deveria ser, mas estou falando... Agora, como é que faz prova disto? Não é uma circunstância fácil. É uma circunstância muito difícil de sopesar como é que vai formar falar de essa caso prova. concreto aqui, a gente teve um caso. O Rafael também conhece esse caso, trabalhou nesse caso, que... para quem não sabe, existe um crime. Assim, quando é concedida uma medida protetiva para a mulher, né? O cara que desrespeita essa medida protetiva, ele fica sujeito a ser preso e a responder por um outro crime que é desrespeitar medida protetiva, né? O cara foi buscar, o casal se separou, assim, não foi uma separação pacífica, amigável, né?
foi buscar a criança, porque era o final de semana dele ficar com as crianças, e aí ele levava alguém para pegar a criança, porque ele não podia se aproximar da casa da ex-mulher, né? Hoje tem medidas protetivas que tem essa ressalva, ó, não pode se aproximar salvo para pegar as crianças e tal. Né? E aí, assim, até vamos dizer, ele não foi assim... Habilidoso. Prudente. Muito habilidoso, muito prudente. Ele foi de poucas luzes, né? Em levar a atual namorada para pegar as crianças, né? E aí a ex telefonou para a polícia dizendo que ele se aproximou e não sei o quê. Enfim, tudo se mostrou depois mentiroso. Ele foi preso em flagrante. Na ocasião, ele foi preso em flagrante por desrespeitar a medida protetiva. Respondeu a um processo por desrespeitar a medida protetiva. No final, foi absolvido porque se comprovou que quem ligou para a polícia foi ele, que ele não se aproximou indevidamente da casa dela. Mas você veja só, o cara perdeu a liberdade, respondeu a um processo, né? Qual o custo disso daí na vida de alguém? Né? Por conta de um uso ilegítimo, né? Indevido e criminoso, né? Da Lei Maria da Penha para uma mulher que inventou uma violação que não existiu. É um caso de uma ex-assistente de palco famosa, né? Que também se machucou propositadamente para culpar o ex-marido com quem ela estava de quem ela estava se separando de uma forma meio tumultuada e tal. Então, assim, isso deslegitima a Maria da Penha? A Lei Maria da Penha? Penso que não, mas isso faz acender uma luz para que se tome cuidado para que isso passe a acontecer cada vez menos. Mas é que toda vez que a gente fala disso, ou que a gente questiona essas questões, vem lá os gênios falando assim, não, mas isso é um caso tão isolado, isso é um negócio tão pequenininho. Eu gostaria que fosse não faz... isolado. Né? Mas mesmo que fosse isolado, não pode acontecer. Mas não pode legitimar isso. Cara, mas se é tão isolado, pessoas... você já pegou, eu já peguei, você já pegou, não é tão isolado assim. Mas eu tô falando assim, mas essas pessoas ainda dizem o seguinte, não, mas isso aí, além de ser isolado, isso sempre vai acontecer. Erro sempre vai ter, a gente tem que admitir isto. Mas, poxa... se nós estamos falando de justiça, ou a gente tenta coibir essas coisas, ou não. Porque, assim, fazer uma justiça automatizada, como a gente vê na prática, e outra, não dá para dizer que não é automática. Não dá. Assim, bateu lá... Tem a notícia, e outra coisa é o seguinte, além de ser isto, é legítimo, porque é um juízo formado por mulheres. Então, assim, a gente tem... Principalmente as cartorárias são mulheres, as promotoras são mulheres, a juíza é mulher. Então, assim, você já entra no negócio com a pecha de agressor. Já entra perdendo no jogo, você quer dizer? Mas não tenha dúvida. Eu vou voltar aqui e vou falar o seguinte. Eu fui uma vez com uma audiência com a Cristiane, que a gente defendia um senhor que foi acusado de molestar a mulher. Eu nem me lembro qual era o caso. Eu também não lembro exatamente qual que era. Não sei se era só Mas era um senhor. Mas era um senhor com a ex-mulher. Era um entreveiro com a ex-mulher. E eles eram mais velhos. E aí, a gente... isso já faz uns 10 anos, né, Fê? A gente era mais novo, né? Uns 15, fácil. Fácil. E o que acontece é o seguinte... E tem um lugar, como todo mundo sabe, na audiência, para quem não sabe, na audiência, tem a ponta da mesa é pro acusado. E como a sala estava lotada, tinha estagiários, eu sentei na ponta da mesa. E aí, quando eu fui fazer virou réu. E quando eu fui perguntar, a juíza falou, o senhor fica calado, o senhor não vai. Aí eu falei, mas me desculpa, eu sou advogado, eu queria fazer uma pergunta. O senhor é advogado? É. Aí, fiz a pergunta lá e tal. Aí acabou a audiência, aí a juíza veio se justificar. Olha, você vai me desculpar, mas é que aqui nós temos muitos acusados que parecem com o senhor. Ou seja, aqui a gente não lida só com bandido. Ou seja, pessoas normais também são processadas. É etiquetar a pessoa. Exatamente isso. Eu também já fui confundido com um réu numa situação bem curiosa. Aliás, não vou contar hoje, mas assim... E nesse caso, eu ainda falei para ela, doutora, mas o camarada tem 65 anos. Tava acabadinho já, hein, você? Exatamente isso. Você não dá para confirmar. E mais, a denúncia tinha 3 parágrafos. Não, mas na verdade, ela nem sabia, né? Quem era o acusado. Ou seja, significa que ela não leu o processo. Você quer ver o negócio? E eu ainda falei o seguinte, doutora, a vítima que estava sendo ouvida aqui pediu para que ele não entrasse na sala, então ele está lá, isolado na sala. Então não podia ser o réu por várias razões, exatamente, por diversos motivos. Presta atenção que a senhora vai ver que ele é mais velho, que ele não está na sala, exatamente. Né? Mas, Ricardo, eu tô falando o seguinte, não é que ela não leu o processo. O processo devia ter umas 50 laudas. Não é. A denúncia tinha 3 parágrafos. Ou seja, ela sequer leu a denúncia. Exatamente. É isso, é um negócio automático.
Então, a gente pensar que tem um processo que pode ser automatizado, então a gente precisa colocar a inteligência artificial para julgar, talvez seja menos problemática. Então, essa automação aí vira isso assunto para um outro tema nosso, Sim. mas assim, essa automação não é só em processo de violência. Não é, né? mas ali mais. Mas É, ali não é muito só. mais. Mas eu acho que mais, Ali até mais por porque conta o sarrafo probatório é muito baixo. É muito baixo. Qualquer coisa condena. Crítica do isso. nosso sócio Rogério, né? Que um dia, a quem um dia a gente pode chamar para vir aqui. Hoje seria um dia interessante, né? Que ele Não, né? Não, hoje não. Eu acho o seguinte, eu acho que isso é o que tem que pontuar. A gente tem que dar o valor que a Lei da Maria da Penha tem, né? Que foi tudo isso que a gente já levantou. Tem grandes Mas, avanços. Grandes sem avanços, dúvida nenhuma. Culturais, inclusive, Claro. muitos avanços. Mas, de fato, a gente também abriu essa porta para um caso que é tão complexo, como a gente estava falando, essas questões familiares, né, essas questões domésticas e familiares são muito complexas. E o que a gente estabeleceu foi um standard probatório muito baixo. Raso, né? Muito raso. E a gente deu mesmo, né, a verdade é que da forma como as coisas são feitas, né, no judiciário, hoje, quando se tem uma questão de violência doméstica familiar, é isso. Ninguém está prestando atenção, ninguém lê. É um homem aqui, a mulher veio aqui, quer a medida protetiva, então dane-se, eu vou conceder. E para provar não precisa de muito. E assim, lógico, existem muitos casos em que, de fato, o sujeito merece ser condenado e tal, mas a gente não pode flexibilizar isso em nome de um bem maior, porque senão a gente cai sempre no mesmo lugar, né? E se ela tá falando, a gente vai praticar uma injustiça em nome de uma injustiça que é praticada. Então, assim, acho que a gente volta de novo na mesma crítica, eu tô pensando aqui, mas a gente volta de novo, é a forma como a lei é aplicada, é o juiz. É o juiz juiz aí, lato sensu, né? Tô querendo dizer juiz, desembargador, o quê? Mas assim, não, pra isso aqui, qualquer coisa serve. Mas escuta, você tá aí justamente para fazer essa valoração dessa prova, você tá aí justamente para agora, nesse momento, é você que pode evitar uma injustiça e isso não acontece. Mas aí entra a observação do Ricardo no início da nossa fala aqui, que é assim, basta a lei? A lei basta para resolver isso aí? Não, claro que não. Porque aí você pega exatamente o que você tá falando. É cultural, né? É cultural. A cultura também do Poder Judiciário. A cultura dos juízes. Do Ministério Público. Dos Tipo, vamos simplificar. Vamos criar uma linha de produção aqui, a linha de produção da Maria da Penha. Vamos, então, preencheu aqui determinados requisitos objetivos, então... Bom, mas aí a Cris lembrou uma coisa, né? Muito importante, que é o seguinte, e aí não é só para casos envolvendo Maria da Penha, porque você tem outros crimes que também são muito graves, e aí assim, a suposta gravidade, a suposta não, a gravidade de comportamentos humanos que são tão violentos e tão afrontadores da moral média, etc., justifica um processo levado a cabo, levado adiante de forma descuidada? Tá entendendo? Não. Então não pode ser. Então, assim, se a gente pensar nesse caso... Um erro não justifica o outro, claro né? Que não. Porque na maioria das vezes ameaça, lesão corporal. Mas e nos casos mais graves? Ou seja, e num caso de estupro? Exatamente. Puxa, num caso de estupro, assim, você vai ter a palavra da vítima. Assim, a palavra da vítima, mas tivemos, você precisa ter mais alguma coisa. A gente teve um caso no escritório, eu e a Cris, que assim, era de perder o sono. De perder o sono. Era de perder o sono, cara. A gente fez essa defesa porque, de fato, assim, dava... lógico, né? A gente faz uma avaliação prévia, né? Quando a gente pega um caso e tal, e aí a gente já tem alguma experiência. Então, assim, da forma como a coisa estava colocada ali, me parecia, a mim, eu tô falando Cristiane, parecia muito evidente que aquilo era um uso equivocado da Lei Maria da Penha, por não questões só da Lei Maria da Penha, financeiras. Né? É porque existia ali a questão da Lei Maria da Penha, uma acusação de estupro, uma coisa muito séria, e que acabou com a vida do cara. E assim, esse standard probatório aí, esse sarrafo lá embaixo, foi o que fez o cara ser condenado a uma pena altíssima, que só foi revertida em grau de apelação. E mesmo assim... Ficou uma cara preso, né? Ficou então, assim, um tempão preso.
nunca justifica, né? E o erro é esse. Eu acho que o erro é esse. Quando você pensa que toda a história, né, da Lei Maria da Penha, de como que ela veio parar no nosso ordenamento jurídico, de como ela abriu né, colocou aí, escancarou uma questão cultural da violência dos homens contra as mulheres e tal, e toda essa importância, e de repente você vê, né, nos casos concretos ali com a lupa, né, ou com o microscópio, quando você olha lá e fala, gente, não pode ter essa aplicação dessa forma, esses juízes não podem aplicar desse jeito, porque você está até desmerecendo, a justiça como um todo, quando você admite aí qualquer coisa como sendo prova, só a palavra da vítima. E quando a gente escuta, quando começa o recebimento de denúncia, quando a gente vai despachar uma resposta à acusação, que é a primeira defesa, o juiz fala assim, mas ele vai ter todo o processo para demonstrar que ele é inocente. Às vezes encana, né? Não, às vezes não, muitas vezes encana. Mas mesmo quando ele tá solto, mas assim, como se fosse gostoso você ser processado por estupro ou por qualquer violência na sua família. O juiz não faz sentido. O que o Felipe está querendo dizer, o juiz não presta atenção aos detalhes que poderiam encerrar aquele procedimento, que é um procedimento sério, complicado, a pessoa que está sendo processada vive à custa daquilo, o juiz deixa de fazer essa avaliação nesse momento em que ele poderia prestar atenção nesses detalhes e prorroga aí esse sofrimento. Não, e ele acha que a pessoa, o acusado, vai ter o direito de ter uma sentença absolutória, como se ele quisesse ter uma sentença absolutória. Aqui não tem os pressupostos. Eu não quero nem ser processado. Aqui não tem os pressupostos da ação penal, portanto não tem que ter processo, isso aqui tem que ser arquivado. Exatamente. Ou então, assim, isso e começa, e a gente escuta, pelo menos eu tenho escutado isso bastante. Não, ele tem o processo, e o processo, fique tranquilo que eu sou muito cauteloso na sentença, viu? Delicado o que eu vou dizer aqui, mas você vai se lembrar, o que é que aconteceu com essa mulher que comprovadamente usou indevidamente a lei para acusar o cara de estupro? Nada. Aconteceu nada. Não aconteceu nada. Aí, assim, de novo, desculpa, nossa síndrome de vira-latas aqui e tal, mas notícia aqui. Mulher usa martelo para desfigurar o próprio rosto e simular agressão no Reino Unido. Ela foi condenada a 8 anos, tá? Então isso assim, aí eu acho que deveria haver uma responsabilização séria. Só para dizer que tem, né? Existe. Então, você que está assistindo aí, existe um tipo penal. O Código Penal prevê um crime para quem acusa falsamente a outra pessoa, né? Mas assim, nesses casos, em todos esses casos que a gente está mencionando, em algum desses casos vocês viram? Não, mesmo porque se a gente tem uma improcedência vai ser por falta de provas. Normalmente né? Não vai vir que ela... comprovadamente o fato não existiu. Talvez isso devesse, pelo menos... consequência jurídica, mas talvez pelo menos devesse desencadear uma investigação. Suposta vítima, né? Entre aspas. Aqui. Mas desencadear uma investigação. Mas com falta de prova você vai conseguir? Mas a falta de prova que aconteceu aqui pode ser a sobra de prova que vai acontecer ali no outro processo. Eu sei, mas isso mostra uma dificuldade extrema para conseguir isso, né? Então, assim, se o juiz falasse lá, ficou comprovado, aí ele vai ser absolvido porque ele não praticou esse crime. A gente tem uma possibilidade. Ou melhor, tem uma possibilidade maior. Mas quando vem o juiz e fala assim, não tem provas seguras. Exatamente. Ou seja, tem alguma de que ele fez isso. Então, aí a gente tem dificuldades monstruosas para tudo. Ou seja, você vai levar um negócio desse na delegacia, o cara vai dar risada na sua cara. Vai rir na tua cara. E outra, você levar no Ministério Público, ele vai... Mas você nunca teve cliente nesse tipo de processo que fala assim, doutor, isso é um absurdo. Não, ela tá inventando, ela tá inventando e eu é que quero processar. Ela fala, amigo, no momento, vamos se defender. No momento você é o goleiro da hora do pênalti, tá? Isso aí. Você não tá batendo o pênalti, você vai tentar defender o pênalti. Sabe? A gente precisa te tirar dessa situação para depois pensar numa remota possibilidade de inverter esses polos. E aí, de novo, a gente volta para o mesmo lugar, né? O grande problema nem é tanto a lei, nessas ressalvas, né? Do que a gente estava falando. Se a gente tivesse um judiciário que tivesse essa cautela, né? De não, pelo menos, ok, logo no começo você ter ali a medida protetiva, ok. Mas depois, né, quando você já tem uma dilação probatória, quando você já faz, né, dilação probatória, assim, produziu prova de um lado, de outro e tal, o juiz tem um pouco mais de atenção, né, um pouco mais de cuidado e estabelecer, né, a sentença com uma fundamentação válida, uma boa fundamentação, talvez a gente tivesse de minimizar
amenizasse um pouco as injustiças que acabam acontecendo quando você faz essa aplicação. Para todo mundo é igual, em todos os casos é igual, basta chamar aqui de violência doméstica e familiar em qualquer sentido que a gente vai, né, diminuir aí, não vou precisar de tanta prova e vou condenar o réu, a pessoa acusada. Se a gente tivesse um poder judiciário que tivesse um pouco mais, né, talvez de responsabilidade, de cuidado, no momento de cuidado mesmo, né, no momento. E aí tem uma outra coisa que a gente já está caminhando aí para o nosso final, mas eu queria falar para vocês uma questão que tem me perturbado a cabeça, que é essa coisa da medida protetiva continuar valendo, né? Eterna, independentemente da absolvição, né? Porque você até encontra um caso ou outro de absolvição, o cara é absolvido daquele crime do qual ele foi acusado, daquela agressão, daquela ameaça, e aí mesmo depois de ser absolvido, a medida protetiva continua valendo. Aí talvez a medida protetiva deve ser para ele, né? A partir de então. Né? Mas assim, veja, que todo mundo fique sabendo. A gente não tá desmerecendo a proteção que as mulheres merecem, ao contrário. Não, ao contrário. Só que a gente tá querendo também chamar a atenção para o fato de que o uso não legítimo da Lei Maria da Penha por essas mulheres pode acabar, eventualmente, até surtindo um efeito contraproducente, né? Na proteção das mulheres, porque assim, descrédito. Se começa a acontecer com frequência, em algum momento alguém, né, pode falar assim, não, mas pera, toda hora é isso agora, né? Não convém a gente examinar um pouco melhor, tal, e aí eventualmente ficar sem proteção uma mulher que merecesse. Mas aí essa virada aconteceu isso pro futuro, né? Essa virada é recente, há tempos já idos, quando começou a lei, uma medida protetiva para conseguir era muito difícil. Muito difícil. Aliás, para instaurar inquérito era difícil, com a palavra da vítima, depois, para ter medida protetiva, ou seja, essa virada de jogo começou agora, essa virada de que as mulheres, com a instalação das varas, porque antigamente não tinha, né? Eram julgados, eram julgados pelas varas normais. A questão é que a questão que a Cristiane está colocando aqui, né, em discussão é a prorrogação de uma medida protetiva mesmo depois do... Por exemplo, mas isso é recente. De um arquivamento de um inquérito policial por falta de elementos, ou por uma absolvição, a pessoa é absolvida por falta de provas, ou porque comprovadamente aquele fato não aconteceu. O suposto crime que ensejou a concessão da medida protetiva não existe mais. Não se comprovou. Exato. Mas a medida protetiva vai continuar. Não, e outra, a gente tem casos que nem tem investigação. Faz o pedido da medida protetiva, não instaura inquérito policial e tem uma medida protetiva eterna, sem qualquer lastro probatório. Isso é muito normal, mas estou falando assim, isso é novo. Isso é novo. Porque eu estou falando o seguinte, antigamente, quando era absolvido, o acusado era absolvido, já derrubava a protetiva. Então, agora começa não. Quando a gente questiona a medida protetiva, chama a vítima. Isso. O cara está absolvido, chama a vítima e fala, a senhora quer derrubar essa medida protetiva? Não, pra mim tá confortável assim. Agora, com mais razão, eu quero. Porque, assim, veja bem. Pode acontecer de novo. E assim, né, o direito... O que é o direito, né? Se a gente é um conjunto de regras pra, né, regular uma sociedade pra gente viver pacificamente. Sem dúvida. E aí, quando você descumpre uma regra posta, você gera uma consequência. Aqui, na verdade, é o seguinte, olha, eu não descumpri regra nenhuma, mas eu vou ter a consequência. Exatamente. Né? Não, e outra, eu não descumprir, não sou eu que estou falando que eu não descumpri. Não, foi o juiz. O juiz está falando, gente, olha, eu não pratiquei nenhum crime. Eu fui absolvido. Mas mesmo assim, convém deixar você longe dela. Pelo sim, pelo não. Não, e às vezes assim... Né, e aí tem filhos, tem então, problema. Eu acho que quando não tem, né, a relação acabou, não tem filho, vai cada um para um lado e tal, talvez isso não tenha nenhuma relevância, né? Mas o que acontece é nessa hipótese que vocês mesmos falaram aqui, nessa, eu tenho que buscar o meu filho para visitar o meu filho, eu não posso chegar perto... Não posso tocar a campainha. Não posso tocar a campainha. Então, se eu preciso de uma terceira pessoa e tal... E eu acho que essa sua consequência que você falou é muito grave a longo prazo, né? Que é deslegitimar a lei por conta de situações de uso indevido, né? Do uso indevido. Mas a curto prazo eu tenho ali uma figura de uma pessoa, que é esse homem que foi acusado da prática de um crime, que está submetido a uma medida protetiva, que a qualquer momento pode ser preso em flagrante, preso preventivamente por descumprir, pode responder por um outro crime. É uma injustiça, né? Então, a curto prazo você tem uma injustiça, você tem ali
consequências e infelizmente, e a voz, na verdade, né? E a gente já está bem caminhando para o nosso final, mas aí vocês só me digam se vocês concordam comigo ou não. A voz que fala contra, né, alguns aspectos da aplicação da Lei Maria da Penha muitas vezes é criticado, né? Eu acho que a gente está sendo bem corajoso de vir aqui e trazer essa questão, né? Trazer essa dúvida, porque via de regra, quando eu falo em sala de aula, gente, a Lei Maria da Penha não é tudo isso, eu já encontro uma certa... Sabe a camiseta todos contra a pedofilia? Então, alguém a favor? Isso, todos contra a violência doméstica, então, óbvio. Exatamente. Exatamente. Todos contra a violência doméstica, todos a favor da Lei Maria da Penha, da forma correta. Da forma correta. Aplicação adequada. Exatamente. Exatamente isso, porque a gente tem gente que está subvertendo, aliás, se valendo desta vítima, ou da vítima correta, para fazer procedimentos equivocados, e aí deslegitima tudo. Tudo, e com aval do Estado, né? E com aval da Justiça. Aval da Justiça, né? E com aval da Justiça. Muito bem. Quero agradecer vocês por mais essa conversa, por mais esse diálogo criminal. Quero pedir para você que está assistindo a gente para ativar o sininho, seguir a gente aqui no YouTube, acompanhar a gente lá no Instagram, no TikTok. E, de novo, né, é um tema complexo, é um tema espinhoso. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma questão, pode colocar aqui nos comentários ou lá no Instagram, que a gente, na medida do possível, a gente vai discutindo. E se for o caso, a gente traz esse assunto de novo para cá, tá bom? Valeu, gente. Obrigadão. Gente, até a próxima. Foi um prazer. Até mais. Até o próximo. Tchauzinho. Tchau.